Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, está iniciando o Papo Saúde desta semana. E hoje eu estou aqui com o Dr. Alisson Roberto Castanho e a gente vai bater um papo sobre câncer. Então vamos conversar desde o processo de prevenção, o tratamento e como funciona a cura dos cânceres também. Então é depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dercio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Alisson, está iniciando o Papo Saúde e vamos abordar aqui diversos temas, do câncer em geral. Primeiramente, muito bem-vindo. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando de casa. É com imensa satisfação que estou aqui hoje, que recebi o convite e fico muito grato de poder conversar sobre um tema que é extremamente contundente, atual e que faz parte da minha vida diária, bem como da minha atuação profissional. Doutor, para a gente iniciar a nossa entrevista, então, como você decidiu se tornar um médico oncologista? Houve uma motivação específica para isso? Conte um pouco para nós. A minha história com a medicina ela é bem antiga, porque a minha formação eu comecei como enfermeiro. Então eu fiz enfermagem, posteriormente trabalhei 2-3 anos e fui fazer a faculdade de medicina. Eu tenho paixão pela medicina. A medicina sempre foi uma profissão que me leva a ter o prazer de a cada dia poder fazer a diferença na vida de alguém e trabalhar numa área em que você aprende muito e que você exerce a sua profissão ajudando as pessoas. A oncologia me motivou muito porque é uma área que sempre ela está se transformando, se modificando, é uma área que tem muita pesquisa, você nunca está parado, você sempre tem coisas novas para estudar e ela é muito desafiante. E é uma área em que a gente, através do nosso trabalho, tem uma proximidade muito grande com os pacientes. A gente trabalha com momentos de alegria, tristeza, a gente tem um envolvimento muito forte com o paciente. Isso muitas vezes é complexo, é muito difícil, a gente acaba também sofrendo, mas ao mesmo tempo a gente acaba aprendendo muito. A profissão do oncologista ela é muito enriquecedora porque ela te permite esse aprendizado e essa vivência que você pode ter em outras profissões que você não vai ter essa possibilidade, essa vivência, essa profundeza de contextualizar, de ver momentos entre a vida e a morte, de sorrir, de chorar, de atenuar o sofrimento, de aprendizado, um aprendizado também no contexto existencial muito intenso. E dentro da oncologia, doutor, você tem algum tipo de câncer que você trabalha com mais frequência? Você tem alguma especialidade dentro da oncologia? Como é isso? A gente se forma oncologista clínico e também a gente pode se subespecializar, como está acontecendo já, em algumas áreas ou dividir as áreas para ter essa subespecialidade.
Então você pode, em alguns momentos, se subespecializar, por exemplo, tumores torácicos, que entraria os cânceres de pulmão, trato gastrointestinal, que entraria estômago, colo retal. Você pode se subespecializar em algumas áreas. No momento, quando a gente opta a gente vem para o interior, isso ainda não é uma realidade aqui. Mas na contextualização que nós estamos vivenciando hoje, com o número de estudos, de casos, nós estamos sim debatendo entre os colegas essa possibilidade, que ela é uma possibilidade bem real, plausível e vai ter que acontecer, que é subespecializar. O futuro realmente é a subespecialização. Então hoje você trabalha em quais centros aqui em Erechim? Eu trabalho no setor público e no setor privado. Eu trabalho no Hospital Santa Terezinha, no Centro de Oncologia do UNACOM, e eu também trabalho no COC, no Centro de Oncologia Clínica, junto com o Dr. Juliano Sartori. Né? Certo. Eu trabalho e lá eu tenho meus colegas também do setor público, que nós somos um grupo também, né, de oncologistas, hematologistas, que trabalhamos juntos também, né? Então vocês abordam todos os tipos de cânceres? A gente trata, você divide em tumores sólidos, né, isso no adulto, né, e você tem os tumores hematológicos, né, nós temos as nossas colegas hematologistas, a doutora Adriana João, a doutora Carolina Molim, temos, né, a doutora Adriana Vilk, a Augusta, temos a doutora Daniela também, que né, fazem parte desse grupo que trabalhamos no hospital público, e também eles têm os seus serviços privados também. E esses são um grupo de oncologista que trata tumores sólidos. Os tumores das doenças do sangue são tratados pelos hematologistas. E ainda você tem dentro da oncologia, nesse grupo, você tem os cirurgiões, né, dentro da sua especialidade também, que abordam os tratamentos cirúrgicos. E você também tem dentro dessa especialidade, por exemplo, a doutora Carolina Sartori, que trabalha com a parte daí de radioterapia, que é outra formação. Né? Fazem 3 a 4 anos de residência voltado para o tratamento radioterápico, que são radio-oncologistas. Então, é um pouquinho complexo, porque realmente tratar o câncer é complexo. A gente tem vários instrumentos terapêuticos hoje e várias abordagens que são integrativas e que dependem de uma equipe multidisciplinar. Isso que eu estou falando só da parte médica, sem contarmos a parte assistencial, que é extremamente importante. E aqui em Erechim a gente tem o Centro de Apoio Oncológico Luciano, né, o CAOL, que tem diversos pacientes e prestam toda essa assistência aos pacientes que têm diagnóstico de câncer. Como é realizado o trabalho com esses pacientes? Você atua com eles também? Sim, a gente atua porque no serviço público, para vocês terem uma ideia, o Hospital Santa Terezinha é referência, é um UNACOM, e ele é referência para mais de 48, 49 municípios. Vocês imaginem, 48 ou 49 municípios do Rio Grande do Sul tratam a sua doença, o seu câncer aqui no Hospital Santa Terezinha. A proporção, o tamanho, a grandiosidade desse hospital. E o hospital também tem serviço de radioterapia, além que daí nós temos a doutora Julise, que é responsável pela parte da radioterapia no Hospital do Santa Terezinha também. E, então é um hospital que consegue hoje entregar um tratamento com uma equipe multidisciplinar e com vários profissionais envolvidos para 48, 49 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então muitas pessoas vêm para cá, são pessoas que têm dificuldades financeiras, além de ter a sua doença, além de ter a sua dificuldade, além de estar passando por um momento extremamente difícil, têm dificuldade financeira, não podem trabalhar. Muitas vezes são provedores da família e têm que parar de trabalhar. Esses pacientes têm que vir para cá fazer o seu tratamento quimioterápico, cirúrgico, o seu tratamento radioterápico. Eles têm que ficarem na cidade muitas vezes, ou seja, eles têm que estar nesse momento que estão tratando, residindo aqui. Então, se não é instituições como o CAOL, se não são pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo, que tem um sentimento de fraternidade, de ajudar aqueles que mais necessitam, como ficam essas pessoas?
E você imagina esses pacientes que, além de terem as suas dificuldades diárias, estarem num município que não é a sua casa, estão fazendo um tratamento por um câncer e precisam de um lugar para ficar. E o CAOL faz isso de forma exemplar, né? E com certeza o câncer é um tema que, para a família, para o paciente que está envolvido, sempre é um baque muito grande, né? Pela gravidade da doença, pelo tudo que pode vir após o diagnóstico. Então, como é trabalhado esse processo do diagnóstico em si e do repasse da notícia, tanto para o paciente como para a sua família, para que ela seja recebida da forma mais humana possível? A nossa profissão, ela é muito inusitada, né? Não é uma regra, né? E a gente sempre é um ser humano, e o ser humano sempre está em processo de aprendizado. A gente tem que ter humildade sempre para reconhecer que a gente aprende, cresce, evolui com os erros. Então essas situações são muito difíceis, a gente conversa muito, porque por mais que parece às vezes estranho, as pessoas parecem não entender, o médico sofre. É muito difícil às vezes, porque a gente vê naquele semelhante um próximo, uma pessoa que tem uma família. É como eu sempre digo para os alunos, né? A gente está tratando o familiar de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém. A gente está tratando por um conceito, né? Até de princípio existencial, um irmão, alguém que está ali na sua jornada, na sua caminhada. Então, muitas vezes é difícil realmente você dar a notícia, você sofre, às vezes é um paciente jovem, mesmo os pacientes mais idosos, é complexo. E até por essa questão do mito do câncer. As pessoas vão receber aquela notícia com aquela ideia já construída de que é uma doença extremamente grave, que muitos acham que não vai ter cura, muitos acham que não tem tratamento. Sim, em muitas situações é difícil. Em muitas situações está no estágio mais avançado, mas tem várias situações que, mesmo estando com uma doença avançada, você consegue dar tratamento, você consegue ofertar algo para que melhore a vida desse ser humano, desse paciente e dessa família. Eu sempre me coloco assim, eu tento me colocar no sentido como se fosse eu tentando ouvir ou receber aquela notícia, ou tentar sentir naquele momento como está a família, porque daí tem aquilo, né? Tem formas de você tentar colocar, formas de você tentar falar. Mas como eu disse, nós não somos perfeitos, né? A gente erra, a gente não consegue, muitas vezes, mesmo querendo dar o seu melhor, mesmo se colocando empaticamente no lugar do outro, é complicado. Nós temos uma intervenção limitada, tem coisas que vão acontecer e nós não vamos evitar. Nós temos que se preocupar, sim, nós fizemos o nosso melhor, nós nos colocamos no lugar do outro, nós fizemos aquilo com sentimento, com o melhor que nós podíamos. Por mais que o sistema é falho, por mais que eu não tenha os melhores recursos em alguns momentos, as coisas são realmente difíceis, mas eu dei a minha melhor parte, eu tentei fazer o melhor. Né? É isso que a gente tem que se questionar, e quando você se questiona e diz, não, eu tentei, eu busquei o melhor, não foi possível, então são coisas que vão além de nós e que nós não temos esse controle. Então muitas vezes a gente o simples fato de você aliviar um sofrimento, aliviar uma dor, confortar, já é uma grande coisa, né? Já é muito mais às vezes, e é isso às vezes que o paciente, a família precisa. É como eu coloco, quando a gente está dando aula ou convivendo com os alunos, aquele médico da frieza não é real, é um mecanismo de defesa, porque você sofre. Claro, você tem que ser equilibrado ou tentar, mas muitas vezes nós perdemos o equilíbrio, porque nós somos seres humanos, nós cansamos, nós sentimos medo, dor, nós erramos muitas vezes, mas não com a intenção de errar. Não é fácil você ver pessoas morrendo, né? A gente tem os momentos de alegria, mas fazem parte, vida e morte fazem parte dessa vida, né? Nascemos com a certeza que iremos morrer. Só que a ideia da morte nos passa por muito tempo desapercebida. Não refletimos sobre isso. Parece que ela ela é uma possibilidade, mas parece que ela nunca vai acontecer, mas ela vai acontecer.
E às vezes a gente passa por momentos realmente, o paciente estava bem, não tinha sintomas ou poucos sintomas, vai lá, faz um exame e está com uma doença avançada. Ou sofre um acidente, ou sofre um problema cardíaco. Então isso realmente causa um impacto grande. Então tem momentos diferentes, diferente de um paciente que já vem tratando, que já tem benefício do tratamento, está bem, e já estamos fazendo o sequenciamento do tratamento, e ele vem a falecer porque chegou o tempo dele, entendeu? Com relação, você comentou sobre a questão da morte, é algo que é muito presente dentro da oncologia como um todo, né? É uma doença que as pessoas associam muito com a morte e realmente em alguns casos acaba indo para um estágio terminal e o médico muitas vezes acaba não, como você falou, vocês fazem o possível, mas nem sempre o possível é suficiente para salvar uma vida, né? Às vezes o paciente já chega num estágio mais avançado, não foi diagnosticado precocemente e é uma situação muito difícil. Você falou sobre a questão da vida e da morte, que são coisas que fazem parte da existência de cada um. Como lidar com um paciente que está entrando no estágio terminal? Como é o processo dos cuidados paliativos, a atuação da equipe multidisciplinar que você falou num paciente que está numa situação em que, infelizmente, não tem mais o que se fazer para salvar a vida daquele paciente? Sim, a morte, como tu falou, ela está presente muito na oncologia. Para vocês terem uma ideia, a gente espera por ano mais de 700 mil casos de oncologia por ano, né, até 2025. E mortes no Brasil? No Brasil, né? Mais de 700 mil casos no Brasil. E desses 700 mil casos, vão morrer em torno de 220 a 230, 250 mil pessoas, tá? Dependendo, né? Conforme são colocados esses dados, às vezes a gente não consegue ter confiabilidade neles, porque o nosso sistema de epidemiologia não é um dos melhores, né? Mas é um índice alto, né? É um índice alto, né? Então é uma doença que mata bastante, como as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. A todo momento está morrendo pessoas por doença, por acidentes, por diversos problemas que a gente não tem essa noção porque a gente não trabalha com isso, a não ser quem trabalha diretamente com isso. E até muitos médicos não têm essa noção porque não é o dia a dia deles. O processo de terminalidade depende muito também dessa vivência, proximidade com a família. Porque muitas vezes o paciente que está em tratamento com um câncer, a gente sabe que se ele tem um câncer que é um câncer metastático, claro, existem hoje muitas terapias que fazem com que o paciente até cronifique a doença. Ele vive com câncer, ele não morre mais de câncer. Tem vários tratamentos, dependendo do paciente, da resposta do paciente, das terapias que nós temos disponíveis, porque nem tudo está disponível, essa é uma realidade. Nós temos que falar sobre isso e já falamos muito sobre isso, que nem tudo está disponível. A área que mais se pesquisa, a área que mais se estuda, a área que mais se desenvolve terapias é a oncologia. Mas a gente sabe que há processos burocráticos, há uma série de dificuldades em disponibilizar as novas terapias, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E isso é uma coisa que nós temos que debater, né? Cada vez mais, tentar, assim como o diagnóstico precoce. Por que, né, nosso país é tão alto em índices de diagnóstico tardio, pacientes com doença avançada? O que está acontecendo? Os pacientes fazem os seus exames? Os pacientes têm consciência do seu processo de autocuidado? Os pacientes fazem a sua parte? Os pacientes não têm o autocuidado, não buscam a prevenção, não vão ler. Hoje você tem o celular, a internet. Cadê a busca de informações? Não é mais permitido dizer eu não sabia. Você tem, tabagismo faz mal, cigarro eletrônico faz mal. Não tem? Bota ali na internet, bota no Google. É fácil, busca informações. Então não tem, as pessoas se iludem porque elas querem. Depois vem a consequência, a geração desse mau hábito, o mau uso do meu organismo, daí eu quero a solução, eu quero o melhor tratamento, aí eu quero a resolução de todos os meus problemas. Mas quando eu abusei do álcool, quando eu fui tabagista, quando eu fui sedentário, obeso, isso aí não conta nada. Processo de saúde é um conjunto de ações que devemos levar para a vida inteira. Nós devemos levar para a vida inteira a questão da saúde. Então, o meu envelhecimento é o processo de toda a minha vida. O meu momento de morte é a síntese
de como eu vivi a minha vida. Por isso que o processo de terminalidade é um processo que a gente aborda muito com a família. Muitas vezes o paciente já vem nesse entendimento que ele tem uma doença terminal, que ele já superou, que ele já fez 3, 4, 5 tipos de tratamento, aí é mais fácil. E o que a gente tenta fazer isso? A gente, é como eu falo sempre, né, para os alunos também, eu sempre coloco isso porque eu também sou professor da universidade, a gente tem que colocar isso para eles. A gente muitas vezes não tira o sofrimento, a gente ameniza. É como as pessoas não entendem, às vezes é como não há um botão lá que você desliga o paciente. E a gente não pode fazer uma intervenção que se chame eutanásia, por exemplo. Eu não quero mais que eu sofra. Não. Aí que nós temos que começar a trabalhar. O sofrimento faz parte. Ele também nos ensina. Nós vamos sofrer. Nós sofremos. É difícil para o médico? É pesado. Muito, muito pesado. Mas faz parte. A gente tem que ter serenidade, paciência e entender. Cada um tem o seu momento, o seu tempo, o seu processo de existir. Que não é aquela... A gente sempre quer que a pessoa fique com a gente, mas em que circunstância? Você se coloca lá, e se eu tivesse ali com aquela doença, sofrendo desse jeito, sentindo dor, como eu iria me colocar? É o que eu gostaria para mim? Aí as coisas ficam muitas vezes mais simples até, né? Porque se tu te coloca assim, né? Muitas vezes tu entende, não é o que eu... Envolve com certeza uma empatia muito grande por parte de toda essa equipe, né? Uma empatia muito grande. O que tu falou é importante, né? É o que falta hoje, né? Empatia, fraternidade. A gente pode não acertar sempre, a gente não vai acertar, mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. A gente perde muito humanismo, né? Hoje você vê um mundo, né, sem humanismo muito grande. E o humanismo eu digo porque a gente, até para entender o outro, até para compreender, aceitar que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem sua forma de ser e é difícil, né? Que muitas coisas a gente realmente não vai, eu quero que isso mude agora, tu não vai, não é assim que funciona, né? Tem coisas que vão além de nós. Com relação, você falou bastante sobre a questão do estilo de vida e como isso está atrelado também ao desenvolvimento dos cânceres em geral. Hoje a gente sabe que o câncer ele pode estar ligado a diversos fatores, né? Isso. E um deles é, como você falou, o comportamento, enfim, o tabagismo, o abuso de álcool, a obesidade. Como o câncer ele então pode ser multifatorial, tem como saber a causa exata do surgimento de um câncer ou isso ainda é um desafio para a medicina? Assim, ele é multifatorial, em sua grande maioria, 90% das vezes, né? Vamos botar aí, ele é multifatorial. O multifatorial é como você falou, então o que eu quero tentar evitar? Então tem os fatores ambientais, não abuso de álcool, né? Hoje tem trabalhos até falando evitar o máximo de álcool, né? Evitar mesmo, né? O álcool. Que é algo que está muito na nossa cultura, né? Parece que é totalmente normal o consumo de álcool e as pessoas não enxergam muitas vezes como uma droga, né? Sim, não enxergam como uma droga ou não enxergam como algo que está lhe fazendo mal, né? Mas claro, a gente coloca sempre assim a moderação, o bom senso, né? Mas hoje tem trabalhos falando muito, né, dessa questão de que evitar ao máximo o uso de álcool. Tabagismo, nem pensar, cigarro eletrônico, nem pensar. Então, até a própria maconha, né, o abuso da maconha está relacionado, né, também. Você tem trabalhos mostrando isso, sem contar a dependência e outras coisas que ela pode gerar. Então aí nós entramos nos hábitos, a questão também exposição solar, questão, né, de evitar, então principalmente para os tumores de pele, né, evitar a exposição solar entre o horário das 10 da manhã às 4 da tarde, então essas coisas que estariam relacionadas ao ambiente. As outras a evitar, e também evitar comidas embutidas, é uma coisa também, processados, isso tem trabalhos mostrando isso. E a outra é assumir hábitos de vida positivos, né? Principalmente a prática de exercício. Prática de exercício é uma das coisas que mais tem impacto em saúde hoje. Mais tem impacto em saúde.
Então, no mínimo 30 minutos por dia ou 2 horas e meia, né, seria o ideal por semana. A gente sempre coloca até mais. E fazer atividades que tenham gasto energético, fazer atividades que aumentem a frequência cardíaca, que façam você fazer um exercício aeróbico, né? A musculação é importante também, muito hoje. E o exercício, para ele ter esse impacto, ele deve ser feito com o tempo. Ou seja, o efeito dele se dá nos anos que você vai fazendo ele. Então, quanto antes você começar, melhor para você. Muito melhor. E também os modos preventivos. Aí, fazer a mamografia quando é a hora certa. Fazer a colonoscopia, ir na unidade básica de saúde, na atenção primária, pedir dos seus exames, fazer o exame preventivo do colo uterino, vacinação nas crianças, né? Nas crianças, acho que é 9, os adolescentes para o HPV, né? Que ainda no Brasil é um câncer extremamente comum de colo uterino, grave, na maioria das vezes ele é diagnosticado em fases tardias. É um dos poucos países ainda, né, que tu tem tanto caso que faz parte dos países subdesenvolvidos, né, em fases tardias, e que são a terceira neoplasia mais comum aqui no estado do Rio Grande do Sul em mulheres, e que muitas vezes é uma doença complicada, difícil, e que tem um exame preventivo que é oferecido na unidade básica, e que tem vacina para prevenir que é oferecido para os adolescentes de graça. Então, e hoje você tem, né, esses métodos para prevenir, você tem aparelhos de mamografia, nosso estado não pode reclamar disso, nossa cidade não pode reclamar disso. Então, ir na unidade básica de saúde, com o médico da atenção primária, discutir métodos de prevenção. Eu li aqui, vai lá, faça uma lista, como prevenir câncer de mama, como prevenir câncer de colo uterino, né? Como prevenir câncer, digita ali, ele vai dar ali, você discuta com o médico lá, seja ativo. Faça parte desse processo, integre esse processo de forma ativa, se preocupe com você, porque tem como nós evitarmos. E realmente o grande problema do nosso país é que a maioria dos casos são feitos em diagnósticos tardios, doença avançada, o custo é alto, né? O gasto em saúde é alto por causa disso. Nós não estamos ainda fazendo o diagnóstico precoce, que é a nossa luta. Vamos fazer o diagnóstico precoce. Aquele paciente que faz o tratamento, cura, se livra da doença. Não aquele paciente que tem que ficar muitas vezes anos tratando uma doença. Esse é o nosso objetivo, a nossa busca, né? E outra questão também, você tem cânceres que são hereditários, tá? Em torno de 8, 10% dos cânceres são hereditários, que você herda uma mutação. É como você tivesse um quebra-cabeça e você herda aquela parte daquele quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, quando ele se junta com outras peças, ele forma uma célula oncogênica. Seria assim, né? Então, tu tem uma mutação que é herdada. Todo câncer é genético, sim, ele tem como princípio ser genético. Nós temos em torno de 25 mil genes, mais de 30 trilhões de células. Então, o que acontece? Ele tem um componente genético, mas ele não é hereditário. Em torno de 8 a 10% ele vai herdar essa pecinha do quebra-cabeça, que daí hoje você tem métodos para tentar identificar essa mutação, que aí entra na questão, eu identifico que esse paciente tem essa mutação, aí eu entro num outro processo para prevenir o câncer. O aconselhamento genético familiar. Um acompanhamento mais atento, mais né? atento. E o aconselhamento genético, eu vou buscar essa mutação nesses familiares, porque o segmento desse paciente, a mamografia, por exemplo, se é um câncer de mama que vai ter que fazer uma determinada mutação. Eu atendi uma paciente com um câncer de mama e ela tem uma mutação em BRCA1, BRCA2, que é uma mutação que ativa uma cascata pró-oncogênica que faz com que o paciente aumente muito a sua chance de ter câncer de mama e ovário. Então, o que eu faço? Vou lá e rastreio na família. Fui lá e rastrei na família. A filha dela tem essa mutação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um segmento já a partir dos 25 anos. Essa paciente já vai começar com ultrassom, ressonância de mama, depois aos 30, anual, né? Aos 30 anos, ela vai começar a fazer as mamografias também. Então, o que acontece? A gente já tem um sistema de rastreamento de acordo com o perfil
oncológico que a gente percebeu na família, que está ligado à hereditariedade. Passou um gene, o ideal é fazer o teste na filha, tendo a filha esse teste, porque não quer dizer que seja 100% que tu vai herdar esse gene, né? Então, ele tem uma porcentagem de herdar esse gene. Tendo esse teste positivo, tendo essa pecinha do quebra-cabeça na filha, o ideal já é fazer um segmento mais precoce. Por isso que é sempre importante, quando você, né, se a gente não tem essas informações genéticas, não é uma coisa de fácil acessibilidade hoje, então o que a gente faz? O aconselhamento médico, que daí o médico vai fazer um histórico familiar seu na unidade básica de saúde, ele deve fazer isso, e ele vai identificar fatores de risco de acordo com a história familiar. Um familiar que teve câncer de mama, minha mãe, né, teve câncer de mama lá com 40 anos, né? A minha avó teve um câncer lá com 35, antes de 50 anos. Vários familiares da família tiveram um histórico de câncer, e aí entra próstata, pâncreas, né? Tu tem como buscar identificar isso, aí você tem que talvez pensar, não, vamos começar a fazer... Vamos seguir já um rastreamento um pouquinho mais precoce, vamos discutir isso, vamos ver essa possibilidade, estudar essa possibilidade. E, doutor, você falou bastante da questão da importância das pessoas, então, buscarem essa prevenção, né? E que muitas vezes as pessoas vão buscar o aconselhamento, vão buscar a própria prevenção ou até descobrir um possível diagnóstico de forma tardia, e isso acaba prejudicando todo o processo do tratamento em si. Então, acho que até isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, bate-papo, é importante para as pessoas terem maior conhecimento sobre as doenças e também estimular elas a buscarem essas informações, né? Como você falou, pesquisa no Google, busca na mídia, informações que já saíram, estudos que tem... que hoje quase todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a livros e podem buscar essas informações relacionadas ao câncer e também a outras doenças, né? Então, passa muito por essa questão individualizada de cada um buscar o conhecimento, é algo que a gente ainda tem que trabalhar bastante. Além disso, que outros desafios você vê no Brasil para o desenvolvimento do melhor tratamento para o câncer? E da busca por uma... Falando assim da ciência, você fala muito da cura do câncer, né? A gente sabe que tem como ser curado, e nas questões, por exemplo, um câncer em estágio terminal, há alguma perspectiva de que venha nos próximos anos avanços significativos na busca por essa cura? Assim, só colocando que é importante, o próprio Ministério da Saúde tem cartilhas, né? Já não são de agora, né? Orientando os pacientes sobre a prevenção do câncer. A Sociedade Brasileira de Oncologia tem essas cartilhas feitas para os pacientes. Então, se você botar isso no Google mesmo, ele vai te baixar ele vai te direcionar isso. Então, é importante essa proatividade. A saúde é para quem? É para cada um. Eu tenho que me preocupar com a minha saúde, você tem que se preocupar com a sua saúde. E hoje o SUS possibilita isso, né? As pessoas de forma gratuita conseguem ter esse acesso, esse acompanhamento, realizar os exames, né? Isso é importante. Você vai na unidade básica de saúde, você fala com o seu médico, você diz, eu quero, o que eu tenho que fazer? Seja um proativo, né? Então, a gente sabe que existe, sim, uma discrepância muito grande entre serviços de saúde e vários problemas, mas você sendo proativo, você vai lá e vai atrás dos seus direitos, vai pedir, né? Nós, a princípio, nós temos em Erechim uma saúde diferenciada, né? Destoa, né? Por exemplo, o nosso hospital Santa Terezinha, ele destoa, ele é um dos hospitais mais resolutivos do estado, é um hospital que não nega ajuda a ninguém, é um hospital que a todo momento está fazendo cirurgias, estão tratando os pacientes. A oncologia não tem fila, isso não existe em lugar nenhum, não ter fila. Isso aqui você não... Ou se tem uma fila muito pequena, mínima, e isso que quando é uma urgência, a gente consegue tratar o paciente naquilo que a gente precisa, né? Então, isso não é todas as cidades que tem. Erechim é uma cidade que tem essa particularidade, os pacientes têm acessibilidade, atendimento rápido, né? Principalmente se falando na parte oncológica. Em relação aos tratamentos, é a área que mais evolui, que mais se pesquisa no mundo, é a oncologia. Entenda o seguinte, né? A gente tem mais de 30 trilhões de células, né? 400 mil
vias metabólicas. Então, a nossa célula é um ser vivo, né? É o que faz o nosso corpo ser o que ele é. Então, veja, é muito difícil você encontrar esses caminhos, que o câncer ele não é só uma alteração celular, são várias alterações celulares. O câncer está relacionado ao sistema imunológico, o câncer está relacionado a um conjunto muito complexo de vias que fazem com que a paciente desenvolva o câncer, o paciente. O principal fator de risco para desenvolver câncer é o próprio processo de envelhecimento. Por que está surgindo mais câncer? Não, gente. Pensando assim, está surgindo, mais câncer, está surgindo, mas é porque estamos vivendo mais, a nossa expectativa de vida aumentou. O que antes da década de 50 ali, morríamos do quê? Doenças infecto-contagiosas, nós morríamos de tuberculose, pessoal. As pessoas morriam de tuberculose, morriam de infecções porque não tinham antibiótico, morriam de pneumonia. Então o que acontece? O tempo de vida nosso aumentou, vacinas, intervenções médicas, políticas de saúde, melhoramos, não tínhamos geladeira, acondicionamento dos alimentos, então melhorou-se essa qualidade de vida e consequentemente isso impacta no tempo de vida que nós temos. Por isso que um dos principais fatores é o próprio envelhecimento. O tratamento do câncer ele evoluiu muito bem como diagnóstico. Tanto que existem trabalhos mostrando que nos últimos 30 anos a causa específica por morte de câncer diminuiu em torno de 30%, diminuiu 1% ao ano. O que isso significa? A mortalidade do câncer vem diminuindo ano após ano, por causa das intervenções, por causa dos tratamentos. Só que a incidência, o número de pacientes que está se estão se diagnosticando, está aumentando. Porque melhoramos o diagnóstico, porque estamos vivendo mais, a pirâmide inverteu. Hoje nós somos um país de velhos, né? De pessoas que estão envelhecendo e que faz parte do envelhecimento do nosso processo de vida. Então isso sim aumenta o número, a incidência dos casos. E as terapias estão cada vez mais avançadas, né? Você tem terapia celular, você tem terapia-alvo, imunoterapia, tudo isso você tem. Mas vivemos hoje um problema extremamente sério que é a acessibilidade. Tanto no sistema privado, né? O sistema privado oferece mais, oferta mais isso, né? O sistema privado você tem maior acessibilidade a esses tratamentos, agora o sistema público você não tem. Mas isso é uma coisa que deve ser mudada, né, a nível de governo federal, que nós lutamos. E muitas vezes, para o paciente ter acesso ao medicamento, nós temos que judicializar. Por isso que a gente tem que discutir as novas políticas, né? Essa questão de ofertar os novos medicamentos vem a nível de governo federal, né? Então, de mudar o que é oferecido, né? Nós temos um sistema que oferece aquilo para tratar. Então, o que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? É judicializando, né? A gente acaba tendo que fazer um laudo judicial para, né, a pedido do paciente, é claro, o paciente precisa, eu tenho que informar ele que tem melhores tratamentos, né? Isso faz parte dos princípios morais e éticos de um ser humano, né? Que eu tenho que, por exemplo, você chega num lugar, você quer saber, olha só o que esse paciente passa às vezes, ele já tem uma doença grave, tem um câncer, daí eu tenho que dizer para ele, tem tal e tal tratamento. Imagine um médico, quem que gosta de fazer isso? Eu detesto judicialização, eu acho um grande problema, porque além de eu ter que chegar para o paciente e dizer assim, você tem tais e tais terapias, né? E muitas vezes o paciente vem com essa informação, porque ele procurou no Google, ele viu que ele está com câncer, tratamento do câncer com imunoterapia, daí ele tem lá um câncer de pulmão, eu tenho que dizer, não tem imunoterapia disponível no sistema público, não tem. Mas e daí, o que eu faço? Nós vamos ter que, então, né, o caminho é a gente tentar a judicialização. Daí você vai lá, pede um laudo, demora 2-3 meses para o Estado liberar, para a União liberar, né? Então, se coloque no lugar desse paciente. Qual médico que gosta de fazer isso? Para mim, eu quero tratar os pacientes, eu gostaria de ter acessibilidade aos tratamentos sem ter esse estresse de ter que ficar toda hora, judicializa um, vai atrás de outro, vai isso, vai aquilo, responde o laudo, responde de novo, né? Então, está na hora de sentar, e tem várias, a Sociedade Brasileira de Oncologia, tem várias entidades também, né, do Poder Judiciário, tem pessoas buscando isso,
Mas está na hora da gente criar meios de dar esses tratamentos disponíveis, de ter opções de escolha, né? Tem como, né, de avaliar, será que a judicialização não gasta mais do que se eu tivesse disponíveis esses medicamentos? E também discutir muitas políticas de saúde. Nós temos que mudar isso, nós temos que começar a pensar em custo-efetividade, ou informar bons médicos, né? Em criar sistemas de competência, de busca e resultado. Nós temos que mudar isso aí. E também que o paciente seja ativo, que ele também tenha responsabilidades pelo seu processo de saúde e doença. Que se ele tem disponível tais instrumentos terapêuticos, ele tem lá disponível, né? Ou diagnósticos preventivos, e ele não faz, ele tem que também ser chamado à sua responsabilidade. Por que você não fez? Outro meio de tentar diminuir o gasto em saúde, parcerias público-privadas com pesquisa clínica, porque quando o paciente entra num estudo clínico, ele ganha o melhor tratamento. Os pacientes que eu mando, eu trabalho com pesquisa clínica, ganham os melhores tratamentos. Porque é lei ganhar o standard of care, ganhar o padrão ouro. Ele tem que receber. Isso é um princípio moral, ético, de boas práticas clínicas. Então o paciente ele sai muitas vezes de um sistema que não lhe ofereceu, que ia ter que judicializar, e vai para a pesquisa clínica ganhar todo o tratamento. Muitas vezes ele vai ganhar um tratamento que já foi aprovado nos Estados Unidos, já mostrou benefício, mas não está aprovado ainda no Brasil. Mas ele ganha o melhor tratamento. Vários pacientes, passei por várias histórias assim, de muitos pacientes que eu vi isso, né? Tive uma paciente que me marcou muito, que é uma paciente que é a Lourdes, posso falar até o nome dela lá de Juí, porque ela é uma paciente que ela virou um marco temporal, né, na pesquisa clínica. Por quê? Porque ela virou uma pessoa que levanta a bandeira da pesquisa clínica hoje. Fizeram um documentário sobre ela, então ela é uma pessoa pública hoje, porque a história dela era de uma paciente que estava tratando no sistema público de saúde, que foi judicializado um medicamento, ela fez esse medicamento, ela progrediu a doença e, quando ela progrediu a doença, abriu um estudo nos Estados Unidos em imunoterapia. E ia demorar 3, 4 meses para abrir no Brasil. E nós conseguimos mandar essa paciente para Miami fazer a imunoterapia. Resumo, a paciente está há mais, fazendo 4 anos, já está quase entrando para o 5º ano, viva com resposta completa à doença. Qual câncer ela? Tinha câncer de colo uterino. Então, assim, são várias hoje. Você tem várias formas de você... E tem vários pacientes que acontece essa história, que a pesquisa clínica muda a história dos pacientes, né? E Juí hoje, né, com o Dr. Fábio Frank é referência para isso, né? Há muito tempo, né? Então, a gente manda muitos pacientes. Então, está na hora de a gente começar a fazer essas parcerias públicos-privadas, né? E começar, tem vários centros, Passo Fundo tem um centro, né? Porto Alegre tem centro de pesquisa. Então, unir essas parcerias, né? Criar meios, sistemas, porque além de você desonerar o sistema público, você desonera ele, porque você tira o paciente ali, ele não vai gastar no sistema público, pensando só na questão financeira, digamos assim, ele vai ganhar todo o tratamento. E doutor, para a gente encerrar essa nossa conversa, com certeza a gente tem muitos temas para falar, né? É uma área que vem, como você falou, evoluindo muito, e que bom que hoje a gente tem muitos recursos que antigamente não se tinha, mas ainda, como você havia comentado, tem muito a se caminhar, muito a se evoluir, desde as pessoas se conscientizarem mais com relação à doença e também a questão da própria infraestrutura, da própria organização, formação dos profissionais, tudo isso tem muito a se evoluir, né? Mas para encerrar essa nossa conversa, nossa entrevista aqui, que mensagem você gostaria de passar para pessoas que podem estar enfrentando o câncer nesse momento e para seus familiares, como eles podem lidar de uma forma, não digo mais tranquila, mas de uma forma menos impactante, de uma forma mais leve, como eles podem lidar com essa situação do câncer? Eu diria assim, nunca perder esperança. A nossa vida, a gente esquece que ela é uma luta diária. E nós não controlamos o momento existencial de cada um. Muitas vezes pode ser uma doença grave, mas não é raro o paciente ter uma doença grave e daqui a pouco o familiar que estava acompanhando o paciente morre por uma outra coisa. Então ninguém sabe a sua hora de partida.
O que nos pertence é o momento de hoje. Então, o importante é o que nós fizemos agora. Lute um dia de cada vez, como todos nós deveríamos fazer, lutar um dia de cada vez. Porque a vida é uma inconstância, viver e morrer é um processo que ninguém sabe quando vai acontecer. E ele vai acontecer. Mas nós devemos viver o momento existencial de agora. Valorize a sua vida. Nós sempre estamos lutando para dar o melhor. E nós conseguimos, isso é importante também deixar bem definido para o pessoal, nós conseguimos na maioria das vezes fazer o que há de melhor. Nós conseguimos. Como eu disse para vocês, o paciente vai lá, a gente acaba judicializando. E ainda há muitos, mesmo a própria quimioterapia, o que há disponível ainda se utiliza muito, né? Só que o que acontece? Como é uma área que evolui muito, cresce muito, chegam cada vez mais tratamentos diferentes, é óbvio que vai vindo medicamentos diferentes. E que a gente tem que começar a discutir de forma mais contundente, tornar isso real, eu digo, né? Disponibilizar isso também, não só no setor privado de saúde, mas também no setor público, né? Com certeza é muito tempo para se caminhar ainda com relação à oncologia, tratamento e conscientização das pessoas, né, como havíamos falado, mas é importante também essa conversa que a gente teve aqui, né, levar essas informações para as pessoas e com certeza será de grande valia para quem nos assistiu na manhã de hoje. E uma coisa importante também, cuide da sua saúde, faça a sua parte, né? Muito do seu processo de saúde e doença também está relacionado com como você vem vivendo a sua vida. Então, faça aquilo que lhe cabe ser feito. Eu agradeço muito o doutor que participou aqui do nosso Papo Saúde desse sábado. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram presentes aqui conosco durante essa entrevista. Qualquer dúvida, qualquer informação, sugestões para próximos programas, vocês podem deixar nos comentários e a gente vai buscar responder todos vocês. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Agradeço o carinho, a atenção de todos, espero poder ter ajudado e esclarecido as dúvidas aí. Sempre estamos à disposição também para aquilo que precisarem, tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Nós ficamos por aqui e até a próxima.